Ainda na fase de agradecimento, aproveitando que o evento está sendo transmitido para o mundo inteiro via YouTube, eu quero mandar um tchauzinho para o Arthur, Miguel e Otávio, meus trigêmeos. Esse que vos fala é papai de trigêmeos. E para mim a Gabriela, que está cuidando deles lá em Atibaia, que é uma cidade muito bonita, diga-se de passagem, quem quiser conhecer, né? Para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Bom, muitos agradecimentos, mas vamos falar do que nos cabe nessa tarde de sábado, primeiro dia de vigência do Código de Processo Civil, que é a resposta do réu. Resposta do réu é uma terminologia de um advogado antigo, de um advogado que militava no Código de 73, porque o novo Código de Processo Civil, ele não traz mais esse capítulo do Código de Processo, resposta do réu. É apenas contestação. Mas eu quererei demonstrar aos senhores que a gente ainda pode trabalhar com a ideia de resposta, porque haverá pelo menos mais uma modalidade de resposta que o réu poderá apresentar no momento em que for citado. Aliás, 3. Então eu quero começar por essas 3, ou por essas 2 novidades. O réu, no Código de 73, ele era citado para apresentar a resposta em 15 dias. Daqui a pouco nós vamos ver que no Código vigente, e eu estou emocionado, porque foram anos, né, 1 ano praticamente dando aula, falando do código que vai viger, e hoje eu já posso falar do código vigente. Né? Então, no código vigente, o réu vai ser citado para outras coisas que não contestar em 15 dias, embora também possa ser contestar em 15 dias. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Como diria Ana Maria Braga, reserve. Né? Porque o prazo para contestação já é um tema polêmico. Mas o réu, em 73, ele era citado para apresentar resposta em 15 dias, e se houvesse um litisconsórcio com advogados distintos no polo passivo, ele era citado para apresentar resposta em 30 dias, e se o réu fosse um órgão público, ele era citado para apresentar resposta em 60 dias, era o quádruplo do tempo. Né? Mas apresentar resposta por escrito. E eram várias as respostas que o réu podia apresentar no Código de 73. Já lhes adianto, todas as respostas que podiam ser apresentadas no Código de 73 continuarão podendo ser apresentadas no Código de 2015. Talvez não exatamente com a contestação, mas não foi abolido nenhum módulo defensivo. O que acontece é que elas virão todas para contestação, né? Princípio da concentração dos atos processuais. Mas voltando aqui à exposição. Então ele era citado e podia apresentar, primeiro, aquelas respostas que nós chamávamos de dilatórias. E por que elas eram chamadas de dilatórias? Porque elas outorgavam ao réu a suspensão do prazo para apresentar a resposta propriamente dita. As exceções, exceção de impedimento e suspeição, e algumas modalidades de intervenção de terceiro, notadamente a nomeação à autoria. Então, quando o réu dizia, olha, você propôs a ação contra a pessoa errada, não sou eu, é o meu patrão, é o meu chefe, ou é o proprietário da coisa, eu sou só um detentor. Então, ou quando ele apresentava as exceções, ou quando apresentava a nomeação à autoria, o prazo para apresentar a resposta propriamente dita estava suspenso. E depois, em que essas defesas dilatórias já haviam sido decididas, ele apresentava, então, a sua resposta, que podia ser a contestação, a reconvenção, as impugnações ao valor da causa e ao benefício da assistência judiciária e o incidente de falsidade documental. Então percebam, olha, exceções, intervenções de terceiro, contestação, reconvenção, impugnação ao benefício da justiça gratuita, impugnação à assistência judiciária e incidente de falsidade documental. Eu contei 7 aqui, certo? O réu poderia aparecer lá no cartório ou no protocolo do fórum com 7 petições no momento da sua resposta. Tá? Como ficou agora? Primeira coisa. Não sei se os senhores estão sabendo, mas o capítulo do Código de Processo Civil que trata das tutelas de urgência, ou as tutelas provisórias na nomenclatura do novo Código, ele criou um instituto inédito entre nós, uma das novidades do Código de Processo Civil, que é a chamada estabilização da tutela provisória. Já ouviram falar disso? Eu vou mencionar rapidamente para chegar no quesito resposta, que é o que nos toca hoje. O autor da ação, agora, ele pode escolher 2 caminhos quando ele identifique que aquele
pleito inicial, ele demanda uma resposta urgente do Poder Judiciário para alguma medida. Ele pode fazer como era no Código Antigo, ajuizar uma cautelar autônoma e depois ajuizar a petição inicial completa. A diferença é que agora isso serão nos mesmos autos, mas a técnica é a mesma. Ou então, ele poderá formular uma petição inicial provisória com pedido de tutela antecipada, não cautelar, e aí depois também apresentar um aditamento a essa petição inicial para veicular os pedidos completos com as causas de pedir já melhor delineadas. Exemplo que eu entendo ser cabível nessa nova modalidade nós temos a notícia, o cliente nos traz a notícia que um parente próximo está internado na UTI e o plano de saúde lhe comunica que expirou o prazo que ele tinha contratualmente para usar esse serviço, ele vai ser ou retirado da UTI ou transferido para uma UTI pública, o que é um problema, né? Dependendo da UTI pública já pode transferir por IML. Então, e veja, o advogado ele se vê num dilema, e no Código de 73 o advogado se via num dilema, porque se ele fosse um processualista, tomara que ele não fosse, ele pensaria assim, mas eu não estou a pleitear uma tutela cautelar. Essa situação exige uma tutela antecipada. E por quê? Porque o que eu quero ao final do processo, que é o prosseguimento da internação em UTI, é exatamente o que eu quero como medida urgente. Há uma coincidência. Então, quando há uma coincidência entre a medida urgente e aquilo que eu quero ao final do processo, eu estou diante de uma tutela antecipada. Quando a medida que eu preciso urgente, ela não coincide no todo ou em parte com o que eu quero ao final, eu tenho uma medida cautelar. Por exemplo, quando eu pleitei um bloqueio de bens, olha, eu quero que o sítio de Atibaia fique bloqueado até o final da ação. Não é o que eu quero ao final. Ao final, eu quero descobrir quem é o verdadeiro dono, leiloá-lo, entregar o dinheiro a quem quer que seja, etc. Percebam que não existe uma coincidência entre a medida que eu pleiteio como medida urgente e aquela que eu quero ao final, caso eu seja vencedor da ação. Então, o Código de 73, ele não previa a possibilidade de eu ajuizar uma ação cautelar pleiteando uma tutela antecipada. Nós fazíamos isso, e os juízes entendiam. E, neste caso que eu comecei narrando, da internação, não é crível que o advogado consiga, em poucas horas, produzir uma petição inicial de uma ação anulatória, de cláusula, né, com documentos, recibos, com laudos do médico. O cara vai sair da UTI, não dá tempo de fazer isso. Você tem que correr para o fórum com uma petiçãozinha de 2 páginas, despachar com o juiz, rezar para que o juiz vá com a sua cara e acredite que aquilo que você está contando é verdade, e ele despachar, permaneça internado até depois que chegar aqui a ação. Então, hoje isso é possível. Tá? Lá, no artigo 333, nós temos essa possibilidade de pleitear provisoriamente uma medida urgente para depois, no prazo de 15 dias, aditar esta petição inicial provisória para trazer a lide na sua completude. Aí eu vou buscar o contrato da Unimed ou do plano que seja, e eu vou buscar um laudo do médico dizendo que ele não pode ser retirado sob pena de risco de vida. Eu vou trazer todos os elementos de fato e de direito para que a controvérsia flua da maneira adequada, como uma petição inicial merece. Mas naquela situação urgente, eu não tenho condições de erigir todos esses documentos para produzir a minha petição inicial. Bom, aí vocês vão dizer, professor, você está falando de petição inicial, cadê a resposta? É simples. O novo Código de Processo Civil diz que o réu citado desta medida urgente provisória, caso ele não agrave, o juiz pode extinguir o processo sem julgamento de mérito, tornando a liminar definitiva. Ele extingue o processo sem julgamento de mérito, mas a liminar fica mantida. Tá? Então, cavalheiros e damas, a partir de segunda-feira, se vossos clientes receberem lá uma liminar em uma petição inicial provisória, será requisito para responder à ação agravar primeiro. E o agravo é no prazo de 15 dias,
A resposta não necessariamente é no prazo de 15 dias, como nós vamos desenvolver daqui a pouco, ok? Então, o agravo de instrumento contra as tutelas urgentes pedidas de maneira antecedente por essa técnica de cisão da petição inicial em petição inicial provisória e petição inicial definitiva, implica que uma das respostas obrigatórias que o réu terá que apresentar é o agravo de instrumento contra essa decisão, sob pena do juiz extinguir o processo, tornando definitiva aquela liminar anteriormente dada, e não podendo o réu apresentar resposta naqueles autos. Mas não vai poder apresentar resposta nunca? Não, não vai. Vai poder ajuizar uma ação anulatória no prazo de 2 anos, a contar da intimação dessa sentença que extinguiu o processo e tornou a liminar definitiva, mas percebam, não é mais resposta, é inicial. O réu ele vai ter que propor uma ação para anular aquela em que houve a estabilização da tutela provisória. E percebam, evidentemente, que a família, até pelos transtornos causados por esse indeferimento indevido do tratamento na UTI, é certo que ela sofreu dano moral e, eventualmente, ela queira que a cláusula seja declarada nula, queira pleitear dano moral, e, eventualmente, o juiz, percebendo que na petição inicial definitiva virão estes outros pedidos, ele não aplique o instituto, né? Mas, em o juiz aplicando, o caminho é ajuizar uma ação anulatória. Tanto o réu, que quer afastar a liminar, que se estabilizou, tanto quanto o autor, caso ele queira outros pedidos, caso ele quisesse formular outros pedidos e ficou obstado de formulá-los porque o juiz extinguiu o processo. Ok? O colega ia fazer uma pergunta? Não. Essa liminar, a gente costuma comparar as coisas com aquilo que a gente já conhece por uma questão de familiaridade, né? Essa liminar ela vai ter a mesma força decisória daquelas decisões meramente homologatórias que estavam previstas no antigo artigo 486 do Código Civil finado, né? Do finado Código de 73. Então essa ação vai ser anulada como os atos jurídicos em geral. E a ela não se aplica o regime da ação rescisória, que demanda depósito de 20%, causa de pedido fechada, estipulada em artigo específico. Não se aplica isso. Tá? Então, ela é definitiva, porém não faz coisa julgada. Vou pedir aos colegas que deixem as perguntas para o final dessa palestra, ok? Não é por antipatia do palestrante nem por desorganização, embora o debate dialético ele seja mais fluido. É porque a gente tem os compromissos lá com o pessoal da internet, então isso, aí a gente vai fazer as perguntas ao final. Ok? Me desculpem de não ter avisado isso, o doutor Humberto tinha pedido. Podem anotar a pergunta e ao final podem fazer. Então, prosseguindo. Dependendo da situação, o réu deverá agravar, já fará parte desse corpo de respostas. 2. O novo Código de Processo Civil, ele tem, então, esse explícito espírito de concentrar os atos processuais. E a contestação talvez seja, dos institutos processuais todos, a contestação talvez seja aquele em que este espírito do legislador ele fique mais visível. A contestação, então, como eu lhes demonstrei no comecinho da exposição, ela vai concentrar 7 atos processuais que antigamente eram feitos separadamente. Vão ser todos na contestação. Mas só 6. Teve um que o legislador, eu não sei se ele esqueceu, se é de propósito, eu não consigo entender o motivo, mas o fato é o seguinte. Quando eu era citado no Código de 73, e eu percebia que o magistrado que assinou o mandado de citação, ou nas comarcas do interior, aqui em São Paulo talvez... Bom, se o advogado é aquele advogado que atua num dos bairros aqui, nas regionais, acaba que nós conhecemos os magistrados, os servidores. Quando a gente vai para outras regionais ou vem aqui para o João Mendes, a coisa é um pouco mais complicada, porque são muitos juízes. Nós que viemos do interior para cá, a gente não conhece ninguém.
Mas posso dizer que a experiência dos advogados de interior é que cria-se uma espécie de família forense, né? Os funcionários e os juízes, especialmente numa cidade aprazível, agradável como Atibaia, eles vêm para ficar. Eles não ficam pululando. Então, nós temos lá na nossa comarca magistrados que estão há mais de 10 anos à frente das suas varas, né? Então, quando eu recebo no meu escritório uma carta, um mandado de citação para contestar, eu já sei, processo tal, magistrado fulano de tal. Então, eu já tenho como identificar eventuais causas de impedimento ou suspeição. No Código de 73, havia um regramento que me parecia ser um pouco mais arguto, mais inteligente, né? Ele dizia o seguinte: se é o réu que vai formular a exceção de impedimento e suspeição, o réu o fará no prazo da defesa. Por quê? Por aqueles motivos que eu já narrei aos senhores. Se for litisconsórcio, era 30 dias, não 15. Se fosse órgão da Fazenda Pública, era 60 dias, não 15. Se fosse procedimento sumário, a defesa era apresentada em audiência. Se fosse alimentos, é justificativo em 3 dias se for execução. Enfim, o prazo da defesa. O cautelar era 5 dias. E a gente podia passar a tarde inteira aqui lembrando dos prazos, né? O saudoso Código de 73. Morre, desgraça, né? Vamos falar do novo. O novo Código de Processo Civil, no artigo 146, ele diz o seguinte: no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento, a parte alegará impedimento ou suspeição. Ponto final. Não há mais aquela distinção de réu, o fará no prazo da resposta, e quando o impedimento ou a suspeição for interveniente no meio do processo, aí as partes alegam em 15 dias. Não há mais essa arguta observação que o professor Buzaide fez lá em 73. Então é 15 dias. E nós já sabemos, né, que o réu ele não vai apresentar a resposta em 15 dias em regra no novo Código de Processo Civil. Na verdade, vai ser exceção. Então, cavalheiros e damas, agravo de instrumento naqueles casos de tutela provisória em que pode haver a estabilização, ou seja, aquela técnica de cindir a petição em petição inicial provisória e petição inicial definitiva, e impedimento e suspeição por meio de exceção autônoma em 15 dias posteriores à citação, caso você já entenda que o magistrado que preside o feito, ele não pode prosseguir na sua presidência por aqueles motivos que estão elencados no artigo 144 e 145, que são basicamente os mesmos motivos que nós tínhamos no novo Código de Processo Civil. Temos lá algumas novidades, mas a aula não é sobre impedimento e suspeição, eu vou me reservar o direito de não falar disso. E aí, sim, a contestação. Percebam, então? Ainda que o novo Código de Processo Civil não tenha um capítulo de respostas do réu, como tinha o Código de 73, eu estou tentando demonstrar aos senhores que ainda temos a possibilidade de apresentar respostas apartadas, porque os prazos não batem, né? O Código de 73 ele era um pouco mais organizado nessa questão dos prazos para apresentar as defesas. Bom, dito isso, agora vamos ao tema do nosso encontro de hoje, que é a contestação. E seria legal que nós começássemos pelo princípio, certo? Então vamos falar dos princípios que regem este ato de contestar, o ato de trazer a resposta à defesa do réu. Bom, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele tem um capítulo introdutório que fala só de princípios. Do artigo 1º ao 15, nós temos lá toda a regulamentação de princípios. O código ele tem muitas qualidades. Eu, sinceramente, gostei de 99%, mas tem aquele 1%, né? Gostei do código em geral. Ele ficou mais prático, ele ficou menos burocrático. Mas ele é redundante. A qualidade de uma redação elegante ele não tem. É fato. E se você pegar os 15 primeiros artigos que falam dos princípios processuais, você verificará que pelo menos 11 deles já são princípios da Constituição Federal. E eu acredito que não é crédito, é descrédito ficar repetindo
coisas que já estão na Constituição. Como se o texto da Constituição não fosse o bastante, precisa estar numa lei. Eu acho que isso atua em descrédito à Constituição Federal. Né? Parece que aqueles princípios só se aplicam à legislação processual civil, porque agora está no Código. Né? Contraditório, prazo razoável. Me desculpe. Então, uma redação mais enxuta talvez fosse mais adequada. Mas, enfim. Destes princípios todos, o artigo 9º e 10º, eles atuam sobre o direito de defesa. Diz lá o artigo 9 que não se pronunciará decisão sem que seja ouvida outra parte. Acho que tem tudo a ver com contestação. É um princípio que vai iluminar aí a interpretação dos magistrados e a operação que os advogados, procuradores, membros do Ministério Público farão do Código para dar uma nova dimensão a essa peça da contestação. Né? A necessidade de observação do contraditório para decidir até as matérias de ordem pública, salvo lá as questões de tutela de urgência, as tutelas de evidência e as hipóteses previstas no artigo 701, que agora eu vou precisar olhar, porque eu já não lembro mais de cabeça. Nem, os artigos eu não lembro ainda todos de cabeça. As hipóteses de obrigação de fazer e não fazer. Tá? Então, para a medida que o juiz entenda mais adequada a obrigar o réu já condenado a fazer ou não fazer alguma coisa e decidir as tutelas de urgência, não precisará haver oitiva específica do réu. Mas para todos os outros, nós precisaremos de oitiva do réu. E o artigo 10 vai falar lá da bastante propalada ideia da vedação de surpresa processual, né? Vedação de decisão surpresa. O artigo 10 vai falar que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Né? Então, é a vedação da decisão surpresa. O autor fala A na sua petição, o réu coloca o contraponto A', e vem o juiz e decide dado. Quer dizer, nem A nem A', dado. Quer dizer, as partes são pegas de surpresa, tanto o autor quanto o réu. Então, e isso também implica num novo desenho do perfil da contestação e do direito de resposta do réu. E aí nós chegamos aos 3 princípios tradicionais que o novo Código de Processo Civil não alterou. Os 3 princípios tradicionais do direito de contestar ou de produzir essa peça de contestação são, primeiro, princípio da unicidade da defesa. Existem procedimentos na legislação brasileira em que é dada a oportunidade ao averiguado, o investigado, o réu, que apresente mais de um módulo defensivo no decorrer da lide. Por exemplo, no tribunal do júri, o réu ele apresenta a defesa prévia e depois de um debate haverá sentença de pronúncia para decidir se realmente ele responderá perante o tribunal do júri ou não. E, sendo positiva essa sentença de pronúncia, um outro módulo defensivo se abre. E aí com nova defesa, prévia, etc, etc. Aqueles aqui que possuem carteira de motorista, acredito que até os que não dirigem já devem ter recebido uma multa de trânsito, né? Porque tá feia a indústria de multa de trânsito. E nós sabemos que somos intimados a apresentar em 15 dias uma defesa prévia, apontando eventual inconsistência do auto de infração, e depois, ultrapassada essa fase de defesa prévia, recebemos uma segunda notificação, a segunda realmente dolorida, porque já vem com boleto para pagar, né? E em que nós podemos apresentar, então, no prazo de 30 dias, uma defesa à JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito. Ok? Então, estou tentando demonstrar aos senhores que em alguns procedimentos previstos na legislação processual brasileira, o réu, o averiguado ou o cidadão, quem quer que seja, ele pode apresentar mais de um módulo defensivo. No processo civil, não. No processo civil, e o trabalhista, como o gênero do processo civil segue essa regra, vige o princípio da unicidade. Ao réu é dada a oportunidade de apresentar uma só resposta, uma só defesa. Não é algo absoluto. Nós vamos ver que existem pelo menos 2 exceções a essa situação, mas resposta propriamente dita, ela só pode ser apresentada em uma única oportunidade. Bom, já que eu falei das exceções, vamos lá.
Embora nós vamos tratar de maneira mais profunda daqui a pouco sobre isso, os senhores sabem que ao réu é dada a oportunidade de apresentar as matérias de ordem pública como preliminar de contestação. Embora o novo Código de Processo Civil tenha trazido duas hipóteses em que as preliminares não são matéria de ordem pública. Uma já estava no outro código, de outra maneira, mas já era vigente, e uma agora é novidade, né? Então, essas matérias estão elencadas no artigo 337, que dizem respeito àqueles temas que, de fato e de direito, o juiz já tinha que ter observado antes de mandar citar o réu. São as hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito. Olha eu fazendo lambança aqui. Então, esses temas previstos no artigo 337, salvo exceção em incompetência relativa e convenção de arbitragem já estava no 301 do finado Código, e agora a novidade é a incompetência relativa, mas como eu disse a vocês, ela também já estava no outro Código, só com outra roupagem, que tinha uma exceção apartada. Essas duas matérias precluirão. Se eu não apresentá-las como preliminar de contestação, elas não serão mais passíveis de discussão no processo. Eu aceitei a jurisdição do magistrado comum por não ter alegado a convenção de arbitragem e aceitei o território que o autor escolheu para a propuração por não ter proposto a exceção de incompetência como preliminar de contestação. Então, esses não se debatem mais. Mas os outros 11 temas, alguns eu lembro de cabeça, outros não, coisa julgada, litispendência, perempção, ilegitimidade de parte, incorreção do valor da causa, conexão de causas. Conexão de causas deu um babado semana passada, né? A Operação Lava Jato aí tem permitido aos professores vários exemplos. Então, a conexão de causas que foi reconhecido com a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a Operação Lava Jato acabou havendo a reunião de processos. E tem mais algumas matérias que agora me fogem à cabeça. Essas, ainda que o réu tenha perdido o prazo para apresentar a contestação, ele vai poder agitá-las no momento futuro. Então pode apresentar duas defesas? Poder não pode, mas o sistema, o código apreciado como um sistema, ele permite essa saída. Não é à toa que subsiste a chamada exceção de pré-executividade lá na execução, que nada mais é do que usar o artigo 337 agitando matérias que, de fato, o juiz já devia ter apreciado antes de mandar citar o réu. Então, se o juiz podia ter apreciado antes, ele pode apreciar também depois. Então, não é que é dada ao réu a oportunidade de apresentar duas defesas, mas o sistema processual ele acaba permitindo que o réu agite essas matérias posteriormente, caso ele tenha perdido a oportunidade ou não tenha se atentado aos fatos descritos no artigo 337. Mas, retornando ao leito da nossa exposição, primeiro princípio da unicidade. Eu tenho só uma única oportunidade de apresentar a defesa. Diferente dos outros processos, eu não vou ter a defesa dividida em fases. Uma defesa só. Decorrente desse princípio, o princípio da eventualidade. Esse princípio ele exige um raciocínio um pouco mais sofisticado. E essa é uma coisa que me amedronta num futuro de médio e longo prazo. O direito está perdendo suas sutilezas. O direito está perdendo operadores capazes de entender essas sutilezas, delicadezas, né, que exigem uma operação mental um pouco mais sofisticada. O que quer dizer princípio da eventualidade? Exatamente porque o réu só tem uma oportunidade de se defender, ele tem que apresentar todas as respostas possíveis e imagináveis. Por quê? Porque não vai ter outro momento. É agora. Mas, professor, apresentar todas as respostas possíveis e imagináveis, se elas forem contraditórias, vai acabar importando em confissão. Não poderia, ou não pode. Tá? E por quê? Porque isso é uma técnica processual. Por isso que eu digo, exige uma sutileza de raciocínio. Imaginemos o seguinte, eu sou citado para responder uma ação de cobrança, e eu entendo que meu cliente não deve. Então eu vou formular lá a primeira resposta,
inexistência da dívida. Mas eu sou um técnico do direito. E o técnico do direito, ele tem que estar, digamos assim, confortável com uma situação. Qual? Existe a verdade, que não é uma só. Porque existe a verdade do autor e existe a verdade do réu. Tá? Por mais que nós imaginemos que exista uma verdade suprema, é complicado trabalhar com isso. E eu fui dar essa aula de contestação essa semana, e essa semana eu participei de uma audiência. E esse tema da verdade, eu fui enfrentado com esse tema. A situação era a seguinte: uma senhora dos seus 46 anos, mãe de família exemplar, nunca havia se envolvido em nenhum acidente, não tinha uma multa sequer no seu prontuário, dirigia. Ela fez uma conversão proibida numa via, com seu veículo. Era uma via dividida com faixa dupla, e nós sabemos que via dividida com faixa dupla, o cidadão não pode fazer o retorno. Ele tem que ir até o término da faixa dupla, fazer o balão e voltar. E quando ela fez isso, ela colheu uma motocicleta, e o rapaz de 16 anos veio a falecer, que estava pilotando a motocicleta. Por outro lado, a perícia demonstrou que a motocicleta estava trafegando a 77 km por hora, numa via em que a velocidade máxima era 60, e por 16 anos ele não tinha habilitação. Então, e qual foi a minha situação? Eu estava patrocinando uma das partes, não interessa aqui qual delas, e num determinado momento, eu baixei a cabeça, pus a mão assim, e me veio essa ideia. Ninguém vai demover da cabeça da motorista do automóvel de que ela estava errada, ainda que ela tenha feito a conversão no local proibido. Porque a verdade que se estabeleceu para ela é que o menino estava em alta velocidade e não tinha habilitação, portanto, não sabia conduzir corretamente o veículo, e isso gerou o acidente. Assim como também ninguém vai tirar da cabeça da mãe do menino de 16 anos que a culpa pela morte do seu filho foi da mulher que fez a conversão no local proibido. Ninguém. Eu não acredito que uma força humana seja capaz de convencer essa mãe de que o filho perdeu a vida por sua culpa. Porque a verdade que se estabeleceu na cabeça dela é que se aquele automóvel não estivesse fazendo a conversão no local proibido, ainda que o filho estivesse cometendo uma imprudência, ele não teria sua vida ceifada. Certo? Uma situação triste, um drama, um verdadeiro drama, né? E eu não tenho coragem de dizer qual é a verdade nesse caso. Mas como eu disse a vocês, eu tenho a tranquilidade de dizer à minha cliente que uma verdade prevalecerá, a verdade do processo. A verdade que é construída pelas regras do processo, que está longe de ser uma verdade real. Ok? Então, retomando ao meu raciocínio, eu como técnico do direito, eu sei que eventualmente a verdade que o juiz estabelecerá e que é a que vai valer para fins processuais, ela pode não ser a verdade do meu cliente. Quando a verdade do juiz coincide com a verdade do nosso cliente, é lindo, não é? Acho que mais bonito que isso é ler no Diário Oficial "Espeça-se o alvará", né? Mas quando a verdade que nós contamos na petição é exatamente aquela verdade que o juiz compra como a correta, e geralmente é correta porque nós patrocinamos sempre partes que dizem a verdade e defendem o que é certo, não é isso? É lindo, é maravilhoso. Mas eu, como técnico, como técnico processual, sei que às vezes não há uma coincidência entre a verdade do meu cliente e a verdade que o juiz acolhe. E por conta disso eu tenho que preparar o meu cliente para o pior. E por conta disso eu tenho que apresentar as defesas para aqueles cenários em que o juiz acabe construindo uma verdade que não é compatível com aquela verdade que interessa ou que é a verdade do meu cliente. Este é o princípio da eventualidade. Eu tenho que apresentar as teses mais favoráveis ao meu cliente, mas em ordem sucessiva, em ordem decrescente,
em ordem lógica decrescente, utilizando as expressões sucessivamente ou eventualmente, eu vou colocando na minha petição teses menos interessantes, mas que podem acabar se enquadrando na verdade que o juiz constrói para aquele caso. E qual é a técnica processual que me permite utilizar essa eventualidade? É uma técnica que geralmente nós identificamos como técnica de petição inicial, mas não é. É uma técnica de pedido. Pedido que pode ser formulado em petição inicial, pedido que pode ser formulado em contestação, que é a técnica dos pedidos sucessivos, tá? Prevista expressamente no Código de Processo Civil. Professor, relembra para a gente o que é pedido sucessivo? Claro. Pedido sucessivo, eu costumo dizer em aulas de graduação que eles podem ser comparados com um prêmio de consolação. Né? Eu vou lá... Quer ver um exemplo clássico? É o seguinte. O pai me procura dizendo que tem um filho de 23 anos, que não faz nada o dia inteiro, mas que, por conta de um acordo judicial, ele está obrigado a pagar pensão até 25 anos ou até ele se formar na faculdade. O cidadão escolheu a faculdade com todo respeito aos profissionais da área, escolheu lá a faculdade de design de interiores. Né? Gente, morar numa casa projetada, linda, é uma coisa que faz bem para o ego. Você se sente mais. Então, todo o meu respeito aos profissionais de design de interiores. Tá? Mas é um curso tecnólogo de 2 anos e meio. E já faz 4 anos que ele entrou na faculdade e ele ainda está no 2º semestre do curso. E ele sistematicamente reprova nas matérias para levar essa graduação até os 25 anos. Tá? Então o pai ele procura desejando promover uma ação de exoneração de pensão alimentícia. E você já sabe que vai perder, que é a jurisprudência pacífica. O fato do filho não se aplicar nos estudos não significa que ele perderá o direito de pensão antes dos 20. Mas você pode entender que eventualmente pedir para baixar o valor pode ser que colhe. Né? Então o que você faz? Técnica do pedido sucessivo. Agrada o teu cliente, porque um cliente bem atendido é aquele que vai deixar os cheques para a gente, né? Agrada o teu cliente formulando aquele pedido que ele quer e que você sabe que não vai colar no primeiro, como primeiro. E aí você faz o pedido realista como segundo, que na verdade vai ser um prêmio de consolação, porque não é o que você quer. E o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: quando o advogado usa a técnica dos pedidos sucessivos na petição inicial, o juiz só pode partir para o segundo pedido depois que ele julgar improcedente o primeiro. Tá? Então o juiz não pode pegar também a sua petição inicial e dizer assim, vamos já direto para o segundo, que esse primeiro aqui é bobagem. Não. Então, Sua Excelência escreve que é bobagem, escreve que vai julgar improcedente, aí nós vamos para o segundo. Ok? Então você formula os pedidos numa ordem lógica decrescente de interesse para o seu cliente e o juiz ele fica obrigado, para apreciar o segundo pedido, primeiro, julgar improcedente, para apreciar o terceiro pedido, julgar o primeiro e o segundo improcedente, e assim sucessivamente. Essa é a técnica de pedidos sucessivos. Ora, o que impede de o réu fazer isso na contestação? Nada. Aliás, esse é o instrumento técnico para você fazer, tornar-se realidade na sua petição de contestação, o princípio da eventualidade. Então, voltemos para o exemplo que estávamos dando, lá na nossa defesa na ação de cobrança. Primeira resposta: o réu não deve nada. Mas, por amor à argumentação, não implicando em reconhecimento, apenas para argumentar, né? A gente usa essas expressões. Caso Sua Excelência entenda que deva, o que se admite apenas por amor ao debate, a taxa de juros praticada não pode ser essa, por causa disso. Né? Essa é a técnica dos pedidos sucessivos. Então, veja, não é contraditório eu impugnar os juros se eu estou dizendo que o meu cliente não deve nada? Claro que é contraditório. Então eu não posso fazer porque isso vai implicar em confissão? Não, você deve fazer e isso não poderá ser levado como confissão, a não ser que o doutor não tenha habilidade para utilizar essa técnica. Mas todos aqui que estão buscando aprimoramento, certamente que têm essa habilidade. Ok? E o terceiro princípio de redação de uma contestação é o princípio da impugnação específica, ou o ônus da impugnação específica.
se o autor apresenta a petição inicial, o réu regularmente citado, ele não apresenta resposta no prazo. O que acontece com o réu? Ele fica revel, não fica? Não é isso? Agora imagine o seguinte, se o autor apresenta uma petição inicial, imputando ao réu vários fatos, fato A, fato B, fato C, e de cada um desses fatos ele formula um pedido. Imaginemos que o réu apresente resposta no prazo legal, mas ele impugna só o fato A. Ele não impugna o fato B nem o fato C. Também acontece revelia? Também. Em relação aos pontos não impugnados, ocorre. Então, essa é a origem deste princípio da impugnação específica. Aquilo que o réu não controverter da petição inicial vai ser considerado verdadeiro. Então, ao réu incumbe este ônus de impugnar ponto a ponto as alegações da petição inicial, sob pena dessas revelias parciais. Tá? O réu tem que ficar bastante atento ao produzir o documento de contestação. É lógico que esse princípio também não é absoluto. Imaginem assim, ó, o cidadão propõe uma ação contra o Márcio sou eu, tudo bem? Dizendo que sábado, 19 de março, por volta das 15 horas, Márcio abalrou o seu veículo na rodovia Fernão Dias. Meu querido, tenho mais de 100 testemunhas que sábado, por volta das 15 horas, eu estava no Salão Nobre da OAB, na Praça da Sé sem número, proferindo palestra e não podia ser eu. Olha, aí, evidentemente, que essa minha resposta, ela retira dos meus ombros o ônus de impugnar ponto a ponto, porque a resposta lida na sua integralidade acaba por impugnar todos os pontos indiretamente. Ok? Mas, em outras situações, é bom impugnar especificamente. Outra situação em que também não se aplica esta regra da impugnação específica é quando o réu é aquele réu revel citado por edital, quando ele é incapaz, quando ele é ausente, hipótese em que o advogado que formula a contestação ele está autorizado a fazê-la por negativa geral. Gente, o Código de Processo Civil tirou da lista daqueles autorizados a apresentar resposta por negativa geral Ele estava na listinha do Código de 73 e não está mais na lista do Código de 2015 e vou explicar por quê. O Ministério Público. O Ministério Público, quando apresentava a resposta no Código de 73, ele podia fazê-lo por negativa geral. Por que ele não pode mais? Tem um motivo, não é perseguição aos nossos colegas promotores, né? Os nossos irmãos de profissão de operadores do direito. Não é perseguição, não. É porque, na égide do Código de 73, o Ministério Público ele tinha uma série de atribuições que ele não tem hoje. A Constituição de 88 enxugou e tornou mais precisa a atuação do Ministério Público. Por exemplo, o Ministério Público, antes da Constituição de 88, ele atuava como curador de incapazes ou de pessoas portadoras de necessidades especiais. Atribuição que foi passada a nós, advogados, né, por meio do convênio da OAB, ou nas comarcas em que a Defensoria Pública está funcionando, pelos defensores públicos. Então, o Ministério Público agora, quando contesta uma ação, é por outros motivos que não na defesa dos incapazes. Então, a eles não se aplica. Apesar que eu estou pensando cá com os meus botões, quando é que o Ministério Público vai contestar uma ação? Complicado, né? Mas, enfim, não está mais naquela lista. Ok? Bom, dito isso, agora vamos falar do documento contestação, já da sua redação. Como eu disse a vocês, o Código de 2015, então, traz como um último dos princípios o princípio da concentração dos atos processuais. Então, lembram-se no começo da exposição, aqueles 7 módulos defensivos apartados? Hoje eles serão todos capítulos da contestação. A contestação, então, poderá ter 6 capítulos, ok? Dica profissional para vocês. Eu sei que entre nós aqui temos profissionais experientes e entre nós temos, pelos rostinhos que eu vejo aqui, entre nós temos estudantes. Não, olha lá, um estudante. Ó. Seja bem-vindo, viu, querido? Então, aqueles que são estudantes poderão
Bom, como está sendo passado no YouTube, deixa essa parte da palestra para um debate mais íntimo num outro dia, né? Mas o fato é que, às vezes, acontece, assim, por acidente, de uma petição que a gente apresenta no processo, ela não ser apreciada nem pelo magistrado ou pelo cartório. Junta lá e ninguém lê. É raríssimo isso acontecer, não é a regra do código na nossa atuação profissional. Geralmente as nossas petições são lidas com bastante zelo e todas as providências tomadas conforme a gente pede, ok? Acontece que agora a contestação ela vai concentrar estes 6 módulos defensivos. Então a minha contestação hoje ela vai poder ter impugnação ao valor da causa, impugnação ao benefício da justiça gratuita, incidente de falsidade documental, exceção de incompetência absoluta, exceção de incompetência relativa, reconvenção e a contestação. Tá? Lembrando que ainda vai caber a parte, o tal do agravo lá, para não precluir, né, o direito de responder, e a exceção de impedimento e suspeição do juiz, que ainda é apartada. Tudo bem? E eu nem falei das intervenções de terceiro, porque tem a nomeação à autoria que vai ser embutida na própria contestação, denunciação da lide e chamamento ao processo, que ainda poderão ser articuladas em contestação. Então são 9, não são 6. Ok? E aí, dependendo do que você articulou na contestação, o processo vai ter um caminho A, dependendo do que você articulou na contestação, o processo vai ter um caminho B. Imagine, há uma reconvenção. O próximo passo é a réplica? Não. O próximo passo é citação do autor para apresentar a contestação. Eu apresentei uma exceção de incompetência relativa. O próximo passo é manter a audiência e depois a réplica? Não. Suspende-se ou cancela-se a audiência até que o juiz aprecie. Aí, por exemplo, você apresenta uma contestação com uma preliminar de incompetência relativa e você recebe lá 15 dias depois no Diário Oficial diga o autor sobre a contestação ofertada. Ou mantida a audiência de data tal. Não pode. Tá? Então, qual é a dica profissional que eu deixo aos senhores? Contestação com sumário. Tá? E isso um cartorário me disse uma vez. Márcio, se apresenta assim, ó. Márcio Manuel Maidame, por seu advogado, vem muito respeitosamente apresentar contestação nos autos da ação em que Humberto, nos autos da ação de indenização que ele move Humberto. Não faça isso. Não faça isso jamais, diria esse meu amigo cartorário. Faz assim, ó. Márcio Manuel Maidame, por seu advogado, vem muito respeitosamente, 2 enter. Letra maiúscula, uma letra maior, apresentar contestação, 2 enters. Agora, letra minúscula, nos autos da ação. Por quê? Porque chega lá no cartório, o cara bate o olho e fala, contestação, opa! Né? É o trâmite assim. Para o cara não precisar ficar procurando. Então, o que nós vamos fazer agora? Vem, muito respeitosamente, apresentar. Pula 2 linhas, letra maiúscula, sublinhado, negrito, caixa alta, contestação com exceção de incompetência, com reconvenção, e cada um você pula uma linha. Contestação, com reconvenção, pula linha. Com exceção, pula linha. Com impugnação do benefício da justiça gratuita, para o cartório ir listando, ó, tem tudo isso aqui dentro dessa contestação. Porque senão o despachão padrão vai ser réplica e não é o que você quer, tá? Não é o correto para o andamento do processo. Aí toca a gente ir lá despachar no cartório, olha, juntaram minha petição, mas tinham pedido assim, 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 precisa regularizar, tá? Nós vamos perder tempo. Então, senhores, contestação agora tem que ter sumário, tá? Momento para apresentar a contestação. E eu já estou indo já para o meu final da minha exposição. O réu agora ele vai ser citado para comparecer a uma audiência preliminar de conciliação ou de mediação, tá? Sob pena de ausentar-se injustificadamente e pagar uma multa de 2%. Os senhores que patrocinam empresas, cuidado! Há uma previsão legal que não havia no antigo código. Aquele que não puder comparecer pessoalmente deve fazer-se representar por preposto com poderes para transigir. Aquela cartinha de preposição que nós temos no nosso escritório genérica,
vai precisar ser reformulada. E já há quem diga que a carta de preposição ela deverá conter poderes específicos para transigir, confessar, firmar acordo, sob pena do juiz eventualmente, dependendo da interpretação do digno magistrado, entender que a pessoa que está presente na audiência ela não tem aqueles poderes que a lei exige para que ela possa comparecer. E se você ler o dispositivo, vai estar assim, ó. A parte poderá fazer-se representar por preposto com poderes. E aí tem gente que interpreta assim, não, a parte poderá fazer-se representar e poderá mandar uma carta de preposição. Não. Se a parte escolher fazer representar-se por preposto, aí a carta de preposição tem que ter esses poderes, sob pena de não valer o ato. Tá? Essa é uma interpretação catastrófica, neurótica, mas é uma interpretação que o bom profissional de direito faz. Então perceberam que aquele que vê, que tem uma visão exagerada e catastrófica das coisas e é neurótico, ele tem a possibilidade de ser um bom profissional do direito, né? Essa audiência ela será marcada pelo juiz num prazo de até 60 dias após o despacho e o réu deve ser citado com menos de 20 dias. Aqui reside todo o meu receio. Aqui reside todo o meu medo. Né? Por quê? Porque é fato que para bem compreender um fenômeno, especialmente um fenômeno social como é o do processo, a gente tem que tentar se colocar no lugar dos outros operadores. E vamos nos colocar no lado do magistrado agora. Os magistrados sofrem uma pressão para outorgar a tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável. É fato. Eles sofrem pressão. Tem metas do CNJ, tem cobrança, e temos que reconhecer que, pelo menos do ponto de vista do tempo, as coisas melhoraram de uns anos para cá. Eu sou do tempo, quando eu comecei a advogar, um recurso de apelação ele demorava de 6 a 9 anos para ser julgado. Os senhores acreditam nisso? Não faz muito tempo, né? E hoje um recurso de apelação tem demorado no máximo 2 anos para ser julgado, assim, estourando. Né? Eu já tive casos de recurso de apelação de ser julgado em 6, 7 meses aqui no TJ de São Paulo. Então, há de se reconhecer esse esforço da magistratura. Nossa, eu acabei de fazer piada, né? Etc. e tal, mas também quando há coisas positivas a gente tem que reconhecer. E houve um esforço tremendo da magistratura para que, pelo menos do que diz respeito ao julgamento dos recursos de apelação, os prazos diminuíssem e, de fato, diminuíram bastante. Tá? Mas vejam a situação do magistrado. Premido por cumprir metas, ele tem que ter a habilidade de marcar uma audiência que ele não pode marcar para muito tempo para frente. Porque se ele marcar para muito tempo para frente, ele receberá em seu gabinete o advogado do autor dizendo: excelência, mas o senhor marcou audiência para o ano que vem. Por outro lado, ele não pode marcar para um prazo muito exíguo, porque o réu vai ter que ser citado. Quando é réu pessoa jurídica, a probabilidade da citação por carta ser frutífera é grande. E eu não sei se aqui temos colegas que militam no trabalhista. Vocês vão lá numa audiência trabalhista, numa manhã aqui no Fórum Rui Barbosa, tem lá 20 processos em pauta. 18 audiências acontecem. 18 audiências são frutíferas. Mas veja, no trabalhista tem uma coisa que no civil não tem. 100% dos réus são pessoas jurídicas. Citação por carta. Imaginem citar em litisconsórcio. Citação em usucapião. Não sei se alguém milita aqui com a ação de usucapião. Às vezes demora 2 anos para citar todo mundo. Por quê? Porque o Estado de São Paulo tem uma deficiência crônica de oficiais de justiça e pessoas físicas são difíceis de encontrar. Não é fácil. Então, esse é o primeiro grande desafio do novo Código de Processo Civil, essa audiência preliminar. Né? Acredito que muitos magistrados, quando no polo passivo houver pessoa física, vão dar um jeito de não marcar essa audiência, porque implicará num problema sério. A íntima 2 no íntima 1 prejudica a audiência, porque devem estar todos presentes. Aí marca outra audiência, a íntima de novo. Não consegue intimar com 20 dias de antecedência, porque tem que intimar com 20 dias de antecedência, né? Eu já tive na minha advocacia prática casos de procedimento sumário que o réu era citado com 10 dias de antecedência. Beleza, vai ter audiência. Não, são 2 réus. Prazo em dobro, tem que intimar com 20 dias de antecedência. Desmarca a audiência, marca outra audiência. Seria tranquilo desmarcar a audiência e marcar a audiência se fosse prazo. Marca prazo, desmarca prazo, dá mais prazo, dá menos prazo. O problema é a agenda do juiz.
aquela audiência que não foi realizada tomou lugar de uma outra audiência que poderia ter sido realizada, uma de instrução e julgamento, por exemplo. Né? Então, eu não devoto aqui grandes esperanças ao artigo 334, que fala do prazo começando a correr de audiência. Eu acredito que a maioria dos magistrados, quando puder, vai mandar citar o réu para apresentar resposta em 15 dias. Pode fazer isso? Pela letra fria do código, o juiz só poderia fazer isso se ele verificasse que não há possibilidade de haver acordo entre as partes, né? Então, a minha dica, assim, se quer ficar simpático à figura do juiz, coloca na petição inicial que você não quer comparecer na audiência, porque daí o juiz já pode, né, você levanta, ele corta. Como o autor já disse que não tem interesse de comparecer à audiência, então já cita para responder em 15 dias. E por que eu digo isso? Senhores, porque nós podemos cair num carrossel de marca audiência, desmarca audiência, marca audiência, desmarca audiência, que vai fazer o processo demorar muito mais do que o cite-se para responder em 15 dias. Tá? O professor Antônio Carlos Marcato escreveu um livrinho sobre processo monitório, foi a tese de livre docência dele, e tem uma frase que eu levo para a minha vida jurídica. Geralmente, quando o legislador quer fazer uma coisa simples, em pouquíssimos artigos de lei, ela se torna muito complicada na prática. A audiência do sumário não veio para ficar, eu não sei aqui em São Paulo, mas lá em Atibaia nós temos 4 varas cíveis, 3 varas cíveis, os juízes simplesmente não marcavam audiência de sumário. Cite-se para responder em 15 dias. Convertiam todos os sumários em ordinário. Né? Porque é complicado administrar essa questão da agenda da pauta. E nós sabemos que se o juiz ficar perdendo pauta, vai começar a atravancar depois as instruções e vai ferrar tudo. Desculpa a expressão chula, mas isso que vai acontecer. Então, mas enfim, vamos lá. O réu vai ser citado com antecedência de 20 dias para comparecer numa audiência. Da data da audiência, flui o prazo de 15 dias para ele apresentar a resposta. Tá? Havendo litisconsórcio, prazos em dobro, aí vão ser 30 dias. O réu pode ser citado e manifestar o seu interesse em não comparecer a essa audiência. Essa manifestação tem que ser por escrito e tem que ser protocolada antes de 10 dias da realização da audiência. E aí, o próprio réu, ele se dá por intimado do seu prazo para resposta. Uma regrinha que nós temos que estar atentos. Mesmo havendo litisconsórcio e réus patrocinados por advogados distintos, se eu protocolar a minha petição dizendo que eu não quero comparecer na audiência, o meu prazo é de 15 dias. Não tem dobro. Tá? E, para nós que militamos na justiça estadual civil, não tem mesmo prazo em dobro, porque os processos já estão digitalizados, os novos. Né? Na Justiça Federal ainda nós temos processo de papel. Ok? Para eu terminar minha fala, eu quero fazer só uma breve explanação de como ficou a reconvenção. A reconvenção, em suas regras gerais, ela não se alterou. Não houve alteração. A reconvenção ela deve ser apresentada junto da contestação, só que como era no Código de 73? No Código de 73 era tudo junto, separado. Né? Assim como as palavras. Não são bonitinhas essas palavras? Tudo junto é separado e separado é tudo junto. E a contestação e a reconvenção eram tudo junto, separado. Eu não podia apresentar, por exemplo, a reconvenção no 13º dia e a contestação no 15º. Não. Tudo junto. Então tudo numa petição só. Não, no Código de 73, separado. Tá? E agora? Agora é tudo junto. É na mesma peça. Então, mais um motivo para a gente dividir a nossa contestação em capítulos. Então agora a petição de contestação pode ter todos os requisitos de uma petição inicial? Sim. Porque se houver reconvenção, não é aquele pedido contraposto do antigo procedimento sumário, não. É reconvenção mesmo, valor da causa, tá? Provas com que pretende provar o alegado, intimação, citação do réu, embora não seja requisito explícito, é implícito, e por aí vai, tá? Todos os requisitos de uma petição inicial.
E aí o autor da ação ele não vai ser intimado para apresentar réplica, ele vai ser citado para apresentar contestação da reconvenção. Só que na mesma peça. Então, primeira mudança, ao invés de ser em peça apartada, na mesma peça. O que não mudou? Não mudou aquela regra de que o insucesso da ação principal não afeta a reconvenção. Ou seja, se a ação principal for extinta sem julgamento de mérito, caso a reconvenção reúna condições, ela será julgada normalmente. O problema é que ela vai levar, né? Vai levar para o resto da vida a ação principal, porque elas estarão todos no bojo dos mesmos autos. Antigamente você podia separar. E a justiça estadual tem a técnica do grampo ou do barbante, e a federal, como é muito mais rica, tinha aquele velcro grosso, bonito, né? Eu pegava aqueles velcros para pôr aqui, ó, como munhequeira, bonito, né? Então, e aí você podia separar os autos, aí você separava a reconvenção, a ação que era extinta era arquivada e a reconvenção prosseguia. Bom, agora vai levar esse filhote, né, na barriga para o resto da vida, não vai poder mais destrinchar. Então essa regra foi mantida. Assim como foram mantidos os requisitos para apresentar a reconvenção. Pedidos devem ser conexos, ligados pelo menos por um ponto comum de fato ou de direito. Também o juiz deve ser competente para apreciar tanto o pedido principal quanto a reconvenção. E também o rito processual deve permitir, né, aquela ampliação dos limites objetivos. Última novidade, e essa quero compartilhar com os senhores, uma neurose de uma pessoa destrambelhada ou uma eventual inconstitucionalidade do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil permitiu, de maneira inédita, não era previsto na nossa legislação, que o réu, na reconvenção, amplie os limites subjetivos da demanda. Traga mais gente do que aquelas que estavam originalmente na ação. E, portanto, caso a minha reconvenção, para ser arguída, precise que traga um terceiro, eu posso convidá-lo para participar da relação processual. Novidade. Até aí tudo bem. Mas o meu temor é que esta previsão de que ao réu é dada a oportunidade de trazer terceiros, ela veio a reboque de uma outra, que essa me preocupa. Está dito no Código de Processo Civil que o réu, quando demandado pelo legitimado extraordinário, também poderá formular reconvenção. No antigo Código havia disposição expressa. Quando o autor da ação era legitimado extraordinário, não cabia reconvenção. Então vamos lá. Legitimado extraordinário é assim, ó. Eu sou titular de um direito, mas o sindicato dos advogados vai lá e pleiteia aquele direito em nome próprio. Então é quando o cidadão pleiteia em nome próprio direito alheio. Eu sou advogado, tenho lá um direito que foi violado, eu não vou atrás desse direito, o sindicato propõe ação, perseguindo esse direito. Pode? Pode. Os sindicatos estão autorizados por lei a promover ações no lugar dos seus representados. Substituição processual. A substituição processual sempre foi entendida como um instituto que só pode ser utilizada pelo autor para formular petição inicial. Por quê? Porque se o sindicato ganhar, para mim vai ser ótimo, eu vou ter um aumento do meu patrimônio. Agora, se o sindicato perder, quem perdeu foi ele. Eu não estava no processo. Eu não me fiz representar pessoalmente. Eu não perdi. Tá? Só que agora, o réu da ação, ele vai poder reconvir contra o sindicato. Aí fica a minha dúvida. Esse dispositivo, ou ele é inconstitucional, ou ele deve sofrer uma interpretação conforme a Constituição. Ou ele é inconstitucional, por quê? Porque daí o sindicato vai ser condenado, reconvenção contra o legitimado extraordinário, e eu vou ter que pagar. Mas o artigo 5º da Constituição diz que, sem contraditória e ampla defesa, ninguém pode ter seu patrimônio ou liberdade violados. Eu não fiz parte do processo? Como é que vão invadir meu patrimônio? Ah, mas ele te representava. Não, para isso não me representa. Tá? E só pode me representar para o meu patrimônio ser ampliado. Não pode me representar para o meu patrimônio ser diminuído. Ou seja, tirando as hipóteses de sindicato patronal e sindicato funcional, é a única hipótese prevista na nossa Constituição de ação coletiva,
de legitimidade extraordinária no polo passivo. O sindicato dos patrões, quando é condenado lá em dissídio coletivo a dar um aumento maior do que aqueles que eles pretendiam dar, as empresas sindicalizadas são obrigadas a pagar. Mas está previsto na Constituição Federal. É a única hipótese de legitimidade extraordinária no polo passivo, permitida pela Constituição. Em nenhuma outra hipótese, o nosso ordenamento jurídico permite que alguém seja condenado no processo e outra pessoa que não teve oportunidade de se manifestar pague em situação de legitimidade extraordinária. Tá? E o novo código trouxe isso. Mas é possível salvar? É possível salvar. É possível fazer uma interpretação conforme? É possível fazer uma interpretação conforme. Quando o legitimado extraordinário propor uma ação em meu favor, ou representando a classe, é possível que o réu apresente reconvenção, mas essa reconvenção vai surtir efeitos tão só e somente para o sindicato, e não para os sindicalizados. Aí você faz uma interpretação conforme. E por que eu tenho que fazer essa interpretação conforme? Repito, como eu já disse no começo da exposição, ninguém pode ter o seu patrimônio ou liberdade ameaçados sem que lhe seja dado o direito de contraditório e ampla defesa. E no caso de sindicato patronal, é uma exceção prevista na própria Constituição. E é uma exceção que decorre da tradição do direito do trabalho. Não dá nem para a gente falar numa inconstitucionalidade superveniente, né? Ela é inerente ao direito do trabalho. Mas em todas as outras hipóteses, nossa Constituição Federal me parece não permitir a condenação do legitimado extraordinário repercutindo no patrimônio dos representados. Ok? Então, senhoras e senhores, eu peço minhas desculpas por ter invadido um pouquinho o tempo e faço aqui os meus agradecimentos efusivos pela atenção com que me ouviram nessa hora e meia aqui. Muito obrigado.